nuclear do Departamento de Imagem da Sociedade Brasileira de Cardiologia, cientista do Estado do Rio de Janeiro pela FAPED, é membro titular da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro da ACAMED e também ele é professor da pós-graduação em Cardiologia da PUC Rio de Janeiro. Então, muito obrigada por estar presente conosco na nossa reunião científica. Bom dia, pessoal. Alegria estar aqui com vocês. Falando desse tema, gostaria de agradecer a Samanta o convite, Fernando, aqui com colegas, amigos, professores, residentes, meus professores, pelo Dr. Hilton, que é uma pessoa que eu vou me referir aqui com o maior carinho, foi minha inspiração aí na jornada do doutorado lá no FRJ, na área de imagem. Por isso, gostaria de saudar todos os colegas aqui acadêmicos que estão presentes. Podem sentar aqui, tem cadeiras aqui. Então, o que foi pedido para falar sobre inteligência artificial na prática, Então, não vou falar dos conceitos, do que é aprendizagem de máquina, vou tentar falar isso muito suavemente para a gente falar como médico, Então, minha jornada aí com a inteligência artificial começou em 2010, são 15 anos já que tenho contato com esse assunto, quando dentro da universidade, eu entrei como professor na UF em 2009, logo no ano seguinte o professor da computação fez um projeto grande e submeteu a FAPERJ e, na época, o professor Antônio Cláudio, que é o atual reitor, me indicou para participar, e a ideia dele era criar uma casa toda computadorizada. Evoluiu muito esse projeto, a casa monitorava se um idoso caía no chão, a frequência cardíaca, dava mensagens na televisão, assim, está na hora de tomar seu remédio, parecia. Isso hoje é um projeto muito grande em Israel, são mais de 30 mil pessoas que têm casas desse sistema, que a casa toma conta da pessoa, ajuda no cuidado e quando há alguma intercorrência, avisa para uma central e essa central manda lá enfermeiros, paramédicos atuar de modo a melhorar o cuidado dos pacientes. E a ideia dele foi fazer um sistema desse aqui no Brasil e esse foi o meu primeiro contato. Daí, então, comecei a conhecer as pessoas da computação da UF, um grupo muito coeso, está entre as melhores pós-graduações e faculdades do Brasil. O Instituto de Computação da UF ganha projetos atrás de projetos e há 2 anos a gente criou a disciplina de inteligência artificial na medicina para graduação. Então hoje os alunos da UF que vão se formar médicos têm a possibilidade de estudar inteligência artificial. A gente começou há 1 ano atrás, o resultado foi muito bom e a gente vai começar agora uma turma nova no meio do ano. Então, a questão dos conflitos de interesse. Vou começar com essa frase, tem radiologista, que o professor Hilton deve lembrar dessa história. O Jeffrey Hinton foi convidado, um especialista, trabalhava no Google na época, foi convidado a dar palestra de abertura do maior congresso de radiologia, que é o RSNA. E aí chegou lá e, na palestra, ele falou isso: se você pensa em trabalhar como radiologista, você, como o Willy o Coiote, você já está na beira do precipício, porque, não sei se vocês lembram desse desenho, esse desenho assim, ele vai correndo atrás do Papaléguas, aí quando ele olha para baixo que ele cai no abismo. Então, ele falou isso sobre a profissão de radiologista. As pessoas devem parar de treinar os radiologistas agora. Ele falou isso no Congresso de Rádio, o maior congresso de rádio do mundo. Porque está completamente óbvio que em 5 anos o aprendizado profundo vai ser melhor do que os radiologistas e em 10 anos nós vamos ter excesso de radiologistas. Foi um impacto na época, A procura por radiologista, por radiologia diminuiu nas residências, ficou vago, lá na USP ficou vago, várias pessoas entraram em desespero, porque então vai acabar a profissão, E esse
Hinton, ele ganhou o prêmio Nobel agora, ganhou o prêmio Nobel, não por isso, né, porque ele fez ganhou o prêmio Nobel de Química, porque ele fez a codificação para fez os algoritmos, né, para se montar proteínas, né? Então hoje você consegue montar proteínas, um prêmio Nobel de Química. É uma pessoa genial, saiu do Google, critica muito o Google, se vocês forem ler, mas o que ele falou na época a gente vai voltar no final a essa visão. Então isso foi o primeiro alerta assim, da inteligência artificial estar entrando na medicina. Isso impactou muito as pessoas, né? E fez com que a gente tivesse que entender mais da medicina. Foi antes do ChatGPT. A maioria das pessoas hoje da medicina tem um interesse muito grande por causa do ChatGPT. Mas a gente da área de imagem já estava de olho, né, por essa capacidade dos computadores de reconhecer padrões, né, de imagem. Né? Então, um breve histórico da inteligência artificial. Lá na década de 50, quando foi cunhado o termo inteligência artificial, a inteligência artificial era os chamados sistemas especialistas, né? Então você botava um monte de informação, a Escherichia coli daqui responde a tal antibiótico, não sei o quê. Aí ele criava aquela árvore de decisão e dizia para você o que você deve usar de antibiótico, qual é a melhor escolha. Então, na verdade, era lidar com muita informação e sair ali o que, se você sentasse para ler e olhar, você também chegaria a essa conclusão. Isso aqui funcionou um tempo, o New England fez um artigo sobre sistemas especialistas, mas não floresceu, né? Não tinha computação suficiente para as necessidades médicas. Aí na década de 90 até 2000, o avanço computacional permitiu alguns estudos, né? Se vocês olharem lá no PubMed, tem algumas publicações, mas foi efetivamente de 2010 para cá que a coisa explodiu, né? A curva hoje é uma exponencial por causa de duas informações, né? A primeira é que evoluiu muito rápido. Então hoje os computadores, você hoje tem no bolso um computador impensável, né? Que é o celular, que quando a gente começou a fazer medicina não tinha isso, só em grandes centros, na NASA, que se tinha essa capacidade de computação que hoje você leva no bolso. Então hoje a computação evoluiu muito. E também as técnicas, né, os algoritmos, o aprendizado de máquina. Então foi uma evolução de software e de hardware que permitiu a explosão. E hoje a gente tem chatbots, né, todo mundo já deve ter tido contato, né, ChatGPT, OpenAI, vários. Os algoritmos diagnósticos radiológicos, para patologia, apoio à decisão clínica. Né? Então, isso aqui é uma das árvores de linha de tempo, tem várias, né? Se vocês entrarem na internet, né? Desde o começo, lá da década de 50, os primeiros computadores, o teste de Turing, né? Que é famosíssimo aí, se a máquina consegue te enganar, é uma inteligência artificial. Se você acha que é uma pessoa, né? Se ela consegue interagir com você de forma a você ficar em dúvida, né? Hoje Turing está na nota de 50 libras, né? Recentemente na Inglaterra, o cara falou, isso aqui é impensável, né? Turing foi preso, foi excluído e, né, fez um bem enorme na guerra, né? Foi reabilitado e está lá, tem a nota com a rainha Elizabeth, tem a nota com Turing, né? Então, um exemplo aí da ciência, como é que vem assim no final. E ali da medicina, né? A evolução, mas a grande virada para a gente, na área médica, despertou uma interação, são essa forma especial de aprendizado de máquinas, que é o Transformer, né? A arquitetura Transformers, né? Que o GPT é isso, né? O T é Transformers, né? Então, um aprendizado que tem essa arquitetura. Isso está levando a mudança na prática clínica. Hoje a gente já pratica uma medicina diferente que praticava há 1, 2 anos atrás. A gente usa esses algoritmos no dia a dia. 2, está levando a diferença na formação médica. Então,
do jeito que a gente pratica a medicina é diferente, do jeito que a gente ensina a medicina já é diferente. A gente já usa inteligência artificial para preparar questões, para corrigir, os alunos usam para interpretar, para estudar. Você pode fazer acompanhamento de alunos com inteligência artificial, você pode montar algoritmos para ensinar competências aos alunos, pode ensinar empatia, pode ensinar como conversar com um paciente através de um algoritmo de inteligência artificial, mas ela não substitui os médicos, mas muda o papel que o médico está exercendo atualmente. Né? O colega aí falou comigo, está escrevendo um livro, né, da medicina do futuro. Já chegou mesmo, a gente não tem que falar isso do futuro, já é a nossa prática. Mas isso, quem é? Quem está escrevendo? É ele, já fiz o propaganda. E a grande questão que a gente tem que ter é a questão ética, né? Que eu vou levar algumas reflexões a vocês, porque é uma área muito sensível e que, obviamente, as grandes empresas que estão por trás disso têm interesses econômicos muito fortes, né? A gente precisa dosar isso aí. Isso aqui é um exemplo lá do Procardíaco de como estou usando hoje a inteligência artificial. Já é um caso, inclusive, do ano passado, de um paciente de um colega nosso, Antônio Sérgio Cordeiro da Rocha. Um paciente com 83 anos, com dor no peito, pediram uma cintilografia para ver a isquemia. Coloquei ele na esteira, ele caminhou na esteira, fez uma dor no peito, o eletro não alterou, e aqui está a cintilografia. A cintilografia mostra a perfusão do miocárdio. Então você tem um corte do coração, que é aqui certo, a parede anterior, lateral. A parede inferior tem menos material radioativo porque está menos perfundida. E a imagem de repouso tem uma recuperação incompleta. A gente chama de uma recuperação parcial, né? Então, quando a gente compara lá na cintilografia com bancos de dados de pessoas normais, deu como uma área de 11% do miocárdio de fibrose e 12% de isquemia. Uma paciente não tinha história de infarto, não tinha história de infarto. E aí, existe na medicina nuclear uma questão da atenuação por partes moles. As pessoas que têm o abdômen protuso, mulheres com as mamas maiores, isso atenua os fótons. Então a gente pode ter um infarto realmente, mas pode ser um artefato de atenuação. Habitualmente a gente usa a tomografia para corrigir isso aqui, mas existe lá na máquina um algoritmo de inteligência artificial que você prescinde da tomografia. Então, usando o aprendizado de máquina, essa é a máquina que a gente tem lá no Procardíaco, é uma D-Spect, né? Aqui, Lobê, né? Que ajudou demais a gente a conseguir esse equipamento. Na época ele era o diretor, CEO lá do hospital, Alexandre Siciliano também era o diretor médico, né? Todo o grupo da diretoria. Enfim, foi um projeto muito grande, a gente conseguiu fazer e trazer essa máquina. E essa máquina ela é revolucionária por várias maneiras, mas uma das coisas que ela tem embarcado um sistema de correção de atenuação por aprendizado profundo. Então, ao invés dela ter uma tomografia, ela faz uma tomografia sintética. Ela usa os dados da própria cintilografia, compara com o banco de dados lá das pessoas e cria uma pseudotomografia e aí usa essas informações para corrigir a imagem. Isso está acontecendo uma velocidade assim, astronômica na radiologia. Existem vários hoje algoritmos de inteligência artificial dentro dos aparelhos de radiologia, de medicina nuclear. Aqui está a explicação, mas é uma rede neural. A rede neural vai muito bem com imagem. Então, é uma rede neural de aprendizado profundo. E aí, ao invés da gente ter uma imagem corrigida com uma tomografia, a gente tem uma imagem corrigida com Deep Learning, né? Então, a maneira com que saem as imagens, né? E aqui está o exame com Deep Learning. Então, aquele defeito do estresse continua, mas
no repouso normalizou. Então, desapareceu a área de fibrose e a isquemia aumentou de 12% para 18%. Então, houve uma melhora na interpretação da imagem, mais compatível com o que o paciente tem, e a gente compara aqui. Aqui são as imagens sem a correção, tem aqui um defeito, e com a correção, a normalização das imagens, né? Então foi lá, o paciente foi para o cateterismo e tinha lá as lesões coronarianas graves e tal. Aqui uma obstrução importantíssima aqui na coronária direita. E o paciente foi fazer a sua angioplastia e a gente ficou bastante contente que era muito miocárdio para salvar. Então foi publicado em 2023 esse estudo mostrando que o Deep Learning melhora a acurácia diagnóstica e é compatível com os resultados da CT. Então, sem precisar ter uma tomografia, sem precisar expor o paciente à radiação, usando um algoritmo matemático, você melhora a interpretação do exame do paciente e a gente chega a melhores resultados. Então, primeiro ponto de reflexão aqui que eu quero levar para vocês, né? Cada vez mais a gente vai ter elementos de inteligência artificial para tomar decisões. Eu tomei decisão, botei no laudo do paciente lá, paciente com isquemia de 18%, conforme o software de inteligência artificial. Botei isso e mandei lá para o Antônio Sérgio, ele foi, mandou para o cateterismo e tal. Na JAMA, saiu semana passada, 21 de julho, alguns dias atrás, né? Um artigo sobre as obrigações éticas de informar os pacientes sobre a inteligência artificial. Então, nós vamos ter que falar assim, ó, seu fulano, eu vou usar aqui a inteligência artificial ou não. O senhor pode assinar aqui um papel me autorizando a usar a inteligência artificial, como se usa para uma cirurgia, né? O colega que é cirurgião, vou usar aqui o robô para fazer a sua cirurgia. Então eles propuseram isso, lá um grupo de pesquisadores no JAMA, né? Por exemplo, se você for usar um robô cirúrgico, o paciente tem que consentir por escrito que você vai usar o robô para ele, porque existe um alto risco de dano. Os pacientes podem escolher não usar a inteligência artificial, né? Eu falei assim, poxa, mas será que tem pacientes? Então, minha experiência, ano passado eu passei no final do ano um treinamento em PET na Universidade de Nápoles. E aí a colega lá, porque a Europa tem a lei muito restritiva, né, de inteligência artificial. Aí ela falou, aqui na Europa, na Itália, qualquer uso de inteligência artificial o paciente tem que autorizar por escrito. Aí ela falou assim para mim, e você confia nas pessoas que estão desenvolvendo a inteligência artificial? Aí a professora italiana olhou para mim assim, você confia em Elon Musk? Aí eu falei, caramba. Aí ela falou, são essas as pessoas que estão por trás dos grandes algoritmos. Será que é o objetivo de fazer só o bem, de ajudar os pacientes? Né? Então, a Europa está muito reticente. Então isso foi antes até, né, de toda essa mudança na política do mundo que aconteceu com a eleição americana. Né? Mas havia muito ceticismo e preocupação. Como que a inteligência artificial vai ser empregada para os pacientes. Eu acho que aqui no Brasil a gente está seguindo um caminho intermediário, né? Não é? Claro. Fica à vontade. Claro. Eu já mandei a apresentação. Você pode distribuir. Você nem tem ideia. Pode distribuir. Aí, então, é uma discussão que a gente tem que fazer, as academias, os professores, pesquisadores, pacientes. Todo mundo tem que discutir, né? Se a gente vai ficar vamos acompanhar os movimentos internacionais, a gente vai ter nossas decisões, como que a gente vai comandar esse processo. E aqui, Por que
que é alto risco de lesão? Se você tiver um defeito ali no robô e ele causar um dano, né, pode ser atribuído igual um carro autônomo que atropela uma pessoa, né? Um erro no algoritmo pode detectar errado alguma coisa. Resultando de uma atividade. Isso pode resultar. Você está ali hoje fazendo a cirurgia diferente quando o cirurgião está segurando ele diretamente ali, os seus instrumentos. Não, né? só para defender que o robô que a gente usa aqui no Brasil e atualmente não é totalmente guiado pela inteligência artificial ainda. É não autônomo. Não. Então tem essa discussão. E aqui fala, por exemplo, análise genômica de um câncer para a predição da efetividade das drogas. Consentimento, a análise pode ser inacurável e o paciente pode optar não fazer. Algoritmo preditivo para cardiomiopatia hipertrófica. O Fernando aqui, que é cardiologista, né? Ele fala que não precisa consentir, mas você tem que notificar o paciente, porque o paciente pode decidir que não seja incluído naquela análise. Aí a nossa parte aqui, doutor Hilton, ferramentas, por exemplo, mamografia assistida com inteligência artificial. Ele já acha que não precisa nem consentir, nem notificar, porque a inteligência artificial já está demonstrado que melhora o prognóstico e optar por não ter a inteligência artificial na mamografia, o paciente está se prejudicando. Então a conclusão é, a inteligência artificial ela tem que ser testada como um medicamento nos vários cenários clínicos para a gente poder tomar as decisões da sua incorporação ou não. Nem tudo que nos trazem é imediatamente aplicável, né? Então, vou passar rápido para a gente não atrasar, né? A inteligência artificial, né, os residentes aí, o termo foi criado em 1956, lá nos Estados Unidos, nessa conferência de Dartmouth. Algumas pessoas estão ainda vivas, né, são muito celebradas, né? E o que é inteligência artificial? É um grande nome de marketing. Um grande nome de marketing. Porque a inteligência artificial é matemática com computação. É matemática e computação. Então, quando os professores lá da computação ensinam a inteligência artificial para os alunos de medicina, eles veem, pega uma regressão linear, pega o nódulo da mamografia, pelo tamanho do nódulo, aí faz a regressão, pela densidade do nódulo, faz a regressão, aí ele separa, né, com 2 histogramas assim, o que é benigno e o que é maligno. Aí no final dá um númerozinho, aí aquele númerozinho diz para cá ou para lá, mas é matemática pura. Só que você fazer aquilo com um mundo de imagens na velocidade que aquilo faz, o ser humano não consegue, né? Então, isso aqui é a fórmula que explica como é que separa estrela de bolinha. Se você for fazer isso aqui na mão, vai ficar horas. O computador faz num piscar de olhos, né? Então, essa é uma das principais atribuições da inteligência artificial. Tarefas repetitivas e classificatórias. Classificar coisas. Para a nossa área de imagem, consegue classificar muito bem se tem sangue numa cisterna ventricular, se tem isquemia numa parede do ventrículo esquerdo, né? Por isso que o Hinton falou, poxa, daqui a pouco o aprendizado de máquina vai superar o radiologista, mas o radiologista faz muito mais do que só isso. Ele não é só um interpretador de imagem. Então isso aqui, para quem quiser se aprofundar, tem vários livros aí disponíveis, né? A inteligência artificial, o aprendizado de máquina é um ramo da inteligência artificial que é bom para a gente da área médica, né? E dentro do aprendizado de máquina você tem o aprendizado profundo, que usa quantidade enorme de dados e vai gerar outputs a partir desses dados, né? Então já tem todas as sociedades médicas hoje têm os seus documentos sobre o uso de inteligência artificial. E aqui só para mostrar como que eu já uso, né, na prática clínica.
Hoje já tem médico que seleciona o paciente para fazer cintilografia através da inteligência artificial. Essa aqui eu recomendo que todo mundo use. É gratuita. Só pode entrar com CRM ativa Open Evidence. E usa referências médicas. Ela vai te dizer e você vai clicar ali e vai ver o artigo que ela usou. O Open Evidence é muito bom. Ele não resolve tudo, mas dá boas orientações, é gratuito, né? Então, openevidence.com. Eu fiz a pergunta. Um paciente de 50 anos, do sexo masculino, tem dor precordial aos esportes. Qual a melhor técnica para avaliar se ele tem isquemia miocárdica? Óbvio que isso aqui é um prompt, é uma pergunta, é um comando que eu dei para a máquina. Esse comando, se vocês verem, ele só pode ser feito por alguém que é médico, porque as perguntas são médicas. Qual a técnica? Isquemia, dor precordial aos esforços. Existe ali um conhecimento médico para gerar o prompt. Então, quando eu fiz medicina, um tempo atrás, meu pai falou assim, você tem que saber inglês, porque senão você não vai conseguir ser um bom médico. Porque você tem que ler os livros em inglês, vai daqui a pouco ir a congresso, ver palestras, é a língua da ciência. Hoje a gente vai precisar aprender a falar com as máquinas. Se você não falar com as máquinas, não souber fazer um prompt, você vai deixar de oferecer uma coisa talvez melhor para o seu paciente. Então hoje, vários cursos, acho que essa Samantha vai fazer aqui um exercício de como fazer um prompt para se comunicar com as máquinas. Aí tem várias aqui formas da gente identificar. Por exemplo, aqui, depois que o paciente fez o exame, você... isso aqui é bem interessante, né? Um algoritmo para você organizar a agenda do seu hospital, da sua clínica, para evitar faltas. Então ele já vê, né? Caramba, estou vendo aqui que na sexta-feira tem muitos pacientes idosos que moram longe do hospital, vai faltar muita gente, é melhor você checar, botar mais vaga e tal. Então hoje tem grandes redes que já fazem isso, faz overbooking na sexta-feira, faz overbooking no fim do mês, porque sabe que tem muita falta. Para você otimizar, mesmo os algoritmos são usados para fazer overbooking na aviação e evitar ficar com espaço vazio. No New England, não, esse aqui não é do New England, não. Aqui também de medicina nuclear, né? Informações dos pacientes. Aqui, quanto mais perto da borda mais adequado, ainda não é bom. Então, a inteligência artificial não substitui o médico e muitas vezes dá informações erradas, né? Por isso que precisa um bom médico para fazer o prompt para verificar a saída, mas ele acelera muito a sua capacidade de fazer as coisas. E a gente lá na UF, por exemplo, a gente comprou agora um PET-CT, que o PET-CT ele tem um Deep Learning para melhorar a qualidade da imagem, por isso você faz esse Precision DL, né? Então consegue imagens e informações clínicas muito importantes. Com esse slide aqui, vou trazer um outro conceito que é muito importante o médico saber. Ele está dizendo que esse paciente aqui tem isquemia, mas hoje a IA tem que ser explicável, ou seja, ela tem que te dizer por que ela está dizendo aquilo. Então, isso aqui é um mapa de calor, está dizendo assim, ó, porque eu analisei principalmente essa área e aqui tem um defeito de perfusão, então daí que eu estou dizendo que tem isquemia e que o paciente vai provavelmente ter uma lesão na descendente anterior. O nome disso é Explainable AI. Vocês vão ver X-A-I. Isso é fundamental para a área médica. Inclusive na Europa só pode ser usado na prática médica algoritmos que são explicáveis. Ele tem que dizer para o médico por que aquela informação está sendo gerada, né? E aí você tem amiloidose, tem para doença coronária. Isso aqui foi um trabalho que a gente fez lá na UF, tese de doutorado do Fernando, que ele pegou a cintilografia dos pacientes e viu a indicação de um aparelho com marca-passo que faz ressincronismo, né?
e comparou com os guidelines e viu que quando a gente usou o aprendizado de máquina, a informação ela tinha uma tendência de ser até melhor do que a indicação dos guidelines. Então, em pouco tempo, a gente vai usar muito, né? Na mamografia, no raio-x de tórax, na tomografia, vocês vão ver daqui a 5 anos, praticamente não vai ter mais imagem médica que não tenha passado por algum tipo de análise computacional, né? Que vai dar informações. Aí os pontos finais da minha apresentação, estou caminhando para o fim. O bias, o viés. Então isso aqui saiu publicado também recentemente, não botei aqui, é 2025, né? Eles pegaram aqui modelos de inteligência artificial de medicina cardiovascular e viram que existe uma grande taxa de viés, 82%. Por quê? Porque esses estudos hoje são feitos em países desenvolvidos, populações homogêneas, brancas, ricas, né? Nórdicos, lá nos Estados Unidos mesmo, né? Na Mayo Clinic, que é aquele norte lá dos Estados Unidos, tem poucos negros, tem poucas pessoas pobres. Então, quando você vai aplicar aquele algoritmo numa pessoa que não está naquela base de dados, dá resultados abaixo, né? Então, o professor Giovanni Cherry, né, falou lá numa palestra que eu assisti. A Índia mandou, a China mandou um algoritmo para diagnóstico de Covid para a gente. Lá na China, chegava a 100% de acerto na tomografia. A gente testou na USP e dava 60%. Numa tomografia, né? Pacientes diferentes, aparelhos diferentes, protocolos diferentes, interpretação diferente. Então, você tem que ter os seus pacientes no banco de dados, ou idealmente você tem que fazer o banco de dados. Então, a inteligência artificial, se você comprar e usar direto, você vai ter problemas. Então, uma das coisas, por exemplo, com aquele software lá do Procardia, a gente fez uma dissertação de mestrado, tem um estudante que está testando se vai dar o mesmo resultado que dá lá nos Estados Unidos, né? Então, isso aqui é a lei europeia, quem se interessar, o AI Act. Então, tem uma lei, você vê que o nível 5, né, risco inaceitável, você tem que testar, e a multa, 35 milhões de euros, né? Aí você vê quais são as aplicações, né? Manipulação do comportamento, uso em populações vulneráveis, atuação contra autoridades públicas, e logo aqui abaixo, ó, avaliação da saúde, da vida, né? Tá aqui em alto risco. Então, as multas são caríssimas se você sair implementando sem aquilo estar testado, autorizado, consentido. Por isso que a Europa vai indo numa velocidade diferente dos Estados Unidos na inteligência artificial. E o Brasil ainda não tem lei, está no Senado lá, está discutindo isso. Então a IA pode, terminando, né, beneficiar a saúde de várias áreas, mas também pode trazer dano, confidencialidade, resultados ruins, perda da autonomia médica, o paciente pode te questionar, por que você não fez isso se o computador disse isso? Eu perguntei para o ChatGPT, ele me disse que você tinha que fazer isso, você não fez. Eric Topol escreveu um livro, né? E nele ele fala, a medicina e a inteligência artificial não é para substituir os médicos, mas é para aumentar a capacidade do médico tomar uma melhor decisão. Eu acho muito isso. Ela vai suplementar. Hoje, o médico fala assim, eu não uso inteligência artificial. Fala assim, você pode ser um ótimo médico, mas se você usasse, talvez você fosse ainda melhor. Ainda melhor. Em pouco tempo, o médico que não usar, ele não vai conseguir os mesmos desfechos do médico que usa. Porque são muitas informações, é impossível a gente dar conta de tudo. E o Topol, no seu livro, diz, a maior oportunidade que a inteligência artificial faz não é reduzir erros ou sobrecarga, ou até curar o câncer, é a oportunidade de restaurar o tempo para o médico ter interação com o paciente. Porque se você não tiver aquelas informações com o paciente não tem como você nem
conversar com o computador, né? Porque você precisa ter os dados, saber que o doente tem dor no peito, saber que o paciente tem isso, tem aquilo outro, né? E sem isso não vai dar certo. Então, para terminar, Hinton, lá no primeiro slide, revisitou a sua predição, né? Porque o que aconteceu? Aumentou de novo a procura pelas residências de radiologia. Hoje, nos Estados Unidos, o número de jobs para radiologistas aumentou. Por quê? Porque a inteligência artificial gerou muito mais informação e precisa ter gente para interpretar isso, né? Hinton falou que ele estava errado sobre o timing, mas não sobre a direção que a inteligência artificial vai ter dentro da radiologia. Ele disse que achava que o radiologista só analisava a imagem, e a análise só da imagem, ele acha que a máquina vai superar o homem, que eu também acho isso, vai superar, olhar para a imagem e dizer o que aquilo pode ser, o que não pode, eu acho que vai superar. Mas o que o radiologista faz é muito mais do que isso, é integrar com o conhecimento médico, interagir com outros, falar com o paciente, tomar decisões e fazer hoje um radiologista mais eficiente e aumentar a sua acurácia, né, é o que está fazendo o número de empregos de radiologista aumentar nos Estados Unidos e, do modo geral, em todo o mundo, né? Para a última, esse guru falou essa frase, eu gosto sempre dessas palestras com isso, né? Nos próximos 10 anos, a ciência de dados e softwares farão mais pela medicina do que toda a biologia junto. Então, já tem gente que acha que aquelas pesquisas que a gente faz lá com as células, não sei o que, trial clínico, que a computação vai pegar tudo que já tem e vai gerar tanta informação para a gente tratar melhor os pacientes que vai superar o conhecimento biológico. Muita gente acha isso. As mensagens finais. A IA está transformando praticamente, né? Esse é o chavão para a verdade. A IA pode ajudar a melhorar desfechos dos pacientes, mas precisa ser validada antes da sua aplicação. Cuidado para vocês não comerem gato por leve, porque pode comer. Médicos que não utilizarem a inteligência artificial serão substituídos por médicos que a utilizam, não tem dúvida de falar isso. Serão mesmo, serão substituídos, porque vai dar uma vantagem competitiva muito maior para o médico que usa a inteligência artificial. E a implementação da inteligência artificial requer regulação e padrões éticos para evitar os danos a seres humanos. Então, meus contatos. Obrigada, professor Cláudio Chinoco, por brilhante palestra. Agora, para enriquecer nosso debate, eu convidei o nosso querido Tiago Lima, ele é ortopedista, especialista em cirurgia do quadril, também é coordenador do Centro Cirúrgico da Casa de Saúde de São José e entusiasta em IA. E depois, nosso Fernando Rangel também vai enriquecer as nossas discussões e vai ficar aberto para todos. Às vezes a gente vê que é um acidente, foi um acidente de percurso. Como no caso da inteligência artificial. Eu comecei como professor criando robôs para melhorar a minha performance como médico. Eu como médico, ortopedista, principalmente cirurgião, qual era a minha grande dor? Não ter tempo. Não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para o meu trabalho. E isso me doía, sabe? Eu me formei para isso. Você se questiona, né? O que é a minha formação, afinal de contas? É uma roubadora de tempo? Será que eu estou sendo realmente o médico pleno que o meu paciente merece? E essas questões me fizeram movimentar nesse sentido da inteligência artificial. E comecei a criar robôs especializados em cada função que eu executava. A primeira delas foi o pedido cirúrgico. Pô, amigo, é a coisa mais difícil para quem opera, é conseguir um pedido cirúrgico elaborado, assertivo e que o auditor diga amém, sem glosar. É muito difícil. E isso era uma coisa que me tomava muito tempo. Tinha que elaborar textos robustos, com base científica, com justificativas, com códigos que
que fizesse com que o auditor se sensibilizasse e entendesse o motivo, o porquê de eu estar pedindo aquilo. Esse foi o primeiro momento. Criei um robô, dividi com alguns colegas, todo mundo adorou, porque ele convertia tudo em PDF, ou seja, esse robô eu compartilhava em celular, eu usava ele no celular, fazia um áudio simples, gostaria de fazer uma cirurgia, uma paciente de 40 anos, o nome dela é tal, a cirurgia é tal. O robô já tinha todos os códigos, todas as OPMS, e a IA generativa criava todo um arcabouço por cima disso aí. Óbvio, o médico tem total controle sobre a IA. Você bem disse. A IA é uma ferramenta para aumento de produtividade. Ela não é um médico tecnológico, longe disso. Ela é uma ferramenta para aumento de produtividade. E fui criando uma sucessão de robôs com isso. Um robô para os meus pacientes de pós-operatório tirarem dúvidas triviais. Quando o nível da pergunta aumentava, o robô respondia, ó, você tem que perguntar isso para o seu médico, tá aqui o número dele. Robôs para consultas, para elaborar a anamnese, enfim. Quando eu somei mais ou menos 13 robôs para facilitar a minha vida, eu falei, cara, isso aqui talvez torne um corpo mais interessante. E eu pensei em fazer uma plataforma médica que devolvesse para mim o meu tempo, que valorizasse o tempo do meu paciente em minha frente. E daí nasceu uma plataforma que é uma mistura de inteligência artificial com todos os meus robôs e que ele tem uma vantagem única. Ele aprecia, ele aproveita todo momento da minha consulta com o meu paciente e converte isso em dados. Não quer dizer que não haja necessidade de complementação, mas as complementações são muito pequenas. Se numa consulta ortopédica eu te disser que eu vou fazer uma cirurgia de qualquer tipo, ou uma cirurgia geral, uma cirurgia cardiológica, se eu disser que eu vou fazer uma cirurgia de qualquer tipo, quando eu disser isso, quando eu clicar na parte pedido cirúrgico, eu já vou ter um pedido cirúrgico formatado, com OPME, materiais e uma narrativa justificando essa cirurgia. Se o paciente, em consulta, me pede um atestado de 7 dias, isso já vai ser convertido automaticamente para o prontuário. Mas eu acho que melhor do que eu ficar aqui passando horas falando sobre isso, é mostrar para vocês como isso aqui funciona. Eu criei uma consulta com a doutora Samantha e eu vou mostrar para vocês como na prática, deixa eu só entrar aqui na plataforma. Como a inteligência artificial funciona. Você pode ser minha paciente hoje? Claro. Vai dificultar ou facilitar? Vai ser uma consulta ortopédica ou uma consulta... Vamos ver. Se a inteligência artificial for boa, vamos ver. Então vamos surpreender a inteligência artificial, então. Tudo nesse aplicativo, como eu disse para vocês, ele é feito para valorizar o nosso tempo e o contato com o paciente. Você tem zero contato com o computador a partir do momento que o paciente chega no seu consultório. Você só precisa capturar o áudio dessa consulta, que é como a gente vai fazer aqui agora. Oi, Samantha, bom dia. Bom dia. Meu nome é Thiago Lima. O que te traz aqui hoje no meu consultório? Eu estou com muita dor no meu joelho. Dor no seu joelho? Eu aumentei muito peso. Eu estou pesando mais de 90 quilos. Durante a atividade física esportiva, eu jogo tênis. Eu estou com muita dor. Também estou na menopausa, eu tenho 60 anos. E uso alguns remédios, alguns suplementos, uso vitamina D, uso remédio para pressão, para colesterol, para diabetes. E eu queria saber qual é a conduta melhor no meu caso para essa dor, se realmente tem algum tratamento mais conservador, se existe a possibilidade de fazer um PRP, como está na moda, ou se é mesmo um procedimento cirúrgico e qual seria o melhor diagnóstico no meu caso. Perfeito. São várias perguntas, né? E é um caso bem complexo, mas aí vamos dissecar isso por partes. Tá.
Primeiro, você trouxe algum exame, você já tem algum diagnóstico prévio ou não? Eu sou o primeiro ortopedista que você está procurando. Você é o primeiro. Maravilha. Então, pelo que eu descobri, pelo que a gente vê aqui, você é uma paciente com uma boa idade, jovem, 60 anos, que adora fazer atividades físicas, mas no momento está um pouco fora do peso e desde que começou a fazer atividades físicas de impacto, principalmente o tênis, começou a sentir dor no joelho. Qual o joelho em específico? Direito. O esquerdo não dói. Não. Então tá. Você tem algum problema de saúde? Tem uma cardiopatia. Você toma algum remédio para isso? Tomo. Inalatril. Ah, você toma só inalatril. Maravilha. Então, eu vou te examinar. Você me dá licença para eu te examinar? Você permite? Com a permissão do seu marido, então eu vou te examinar. Licença. Ó, palpando aqui na face medial do seu joelho, onde a gente tem a pata de ganso, isso aqui dói? Incomoda. Incomoda. Agora eu vou palpar no osso. Aqui, ó, no platô tibial, você sente dor? Sinto. Sente dor também? Sinto. No tendão patelar, dói? Não. No quadríceps, dói? Não. Palpando na linha articular, dói? Não. O que a gente vê no teu exame físico? Você realmente tem alguns sinais de sobrecarga mecânica no seu joelho. A gente evidencia isso pela dor. Na inserção final dos isquiotibiais, que é a pata de ganso, mas você também tem dor no platô tibial medial, que é uma região, em teoria, densa do corpo, que distribui as cargas. E isso nos leva a algumas hipóteses. Dentre elas, uma tendinite da pata de ganso, seria muito fácil para a gente tratar, mas talvez uma fratura por insuficiência ou uma fratura por estresse, que a gente deveria investigar. Respondendo agora as suas perguntas com relação à conduta, o que a gente vai precisar nesse momento? A gente vai precisar, primeiro, avaliar o seu joelho com uma ressonância magnética, porque a gente pode ter algum problema aí silencioso, que o raio-x não mostraria. A gente vai precisar pedir alguns exames para avaliar se você tem osteoporose, e eu complementaria ainda com uma densitometria óssea. Você acha que com a sua dor, o seu grau de dor, você precisa de remédio? Acho. Acha? Então, você me disse que não tem alergias, não é isso? Não. Eu vou te prescrever o Mioflex A de 8 em 8 horas, tá? No máximo por 5 dias. E intercalar gelo com água morna é maravilhoso para isso aí. O gelo tem um efeito anti-inflamatório maravilhoso e a água morna relaxa a musculatura muito bem. Você trabalha? Carteira assinada? Trabalho. Carteira assinada. Carteira assinada? Carteira assinada. Acha que precisa de alguns dias por conta dessa dor? Acredito que em 7 dias. Então, vou te dar 7 dias de atestado. Vou te dar 7 dias de atestado para que você consiga fazer esses exames num tempo hábil. Acho bom. Tá certo? Acho adequado. Você tem alguma dúvida? Pode ser 10 dias? Meu marido é cardiologista. Você prefere não fazer um anti-inflamatório, né? Ele prefere não. Então, Eu sou cardiopata, então ele não gosta de anti-inflamatório, é melhor não. Então, perfeito. Então, ao invés de utilizar o Mioflex A, vamos utilizar apenas a dipirona de 1 grama, de 6 em 6 horas. E a gente segue também com a compressa de água morna e o gelo. Tá ok? E o laser de baixa potência, eu posso usar também? Laser de baixa potência é ótimo e tem altas evidências com relação ao controle de dor, não só no joelho, como nos quadris e outras entesopatias. Principalmente na pata de ganso seria excelente. Vocês têm alguma dúvida? Não. No mais, a família está tudo bem? Tudo ótimo. Tem cachorro em casa? Lupinho tá ótimo. Lupinho? Lupinho que é o nome do seu cachorro? É. Que maravilha. Mas Lupinho tá bem também. Lupinho tá ótimo. Então, maravilha. Foi um prazer conhecer vocês, gente. Obrigada. Até o retorno. Assim que tiver com os exames em mãos, trazer para mim. Tá bom. Perfeito. Consulta
gerada, uma paciente que vem com segurança, que corrige o ortopedista. Eu achei muito pertinente, eu achei uma participação pertinente. Merece. O ortopedista, exatamente. Não deixa, mas ele está certíssimo. Quanto mais longa a consulta, ele vai compilar. A primeira fase dele é o quê? Pegar tudo que foi dito. Talvez algum ruído do fundo apareça aqui. O primeiro fato é, o que eu... Pô, Thiago, caramba, eu falei um palavrão na consulta, será que isso vai aparecer? Não, esse é o segundo passo nosso, é a filtragem. Isso aqui é tudo que foi dito. Talvez algum ruído, algum comentário do fundo tenha aparecido aqui, mas numa consulta isso eventualmente não acontece. E o GPT está preparado, inclusive, para acompanhantes, entendeu? Interações com acompanhantes. Então, o que a gente vai fazer desse tanto de coisa que a gente conversou? A gente vai converter inicialmente numa anamnese. Isso depois que o paciente já foi embora. Agora você teve um contato full com o paciente e você pode agora se dedicar à parte da anamnese. Você também pode, antes disso, fazer aquela parte dos exames, né, para que o paciente possa ir embora com os exames. Mas essa plataforma permite o envio de todos os exames, de qualquer pedido, de qualquer documento aqui feito, via SMS, WhatsApp ou e-mail. Então, a gente fez aqui a nossa anamnese e ficou estruturada dessa forma. Paciente com queixa de dor no joelho, história, paciente aumentou de peso, 90 quilos, sente dor nas atividades, principalmente o tênis, atualmente na menopausa, 60 anos. Outras patologias, tensão arterial, pô cara, errou. A vantagem de ter um médico corrigindo é que você pode... Eu deixei em caps lock só para vocês avaliarem aí que a gente consegue fazer as correções aqui antes de fechar isso aqui, tá? Ela não trouxe nenhum exame. O exame físico, a gente descreve que ela tem dor à face medial e sinais de sobrecarga. A hipótese diagnóstica é a tendinite da pata de ganso e a necessidade de uma ressonância para densitometria para investigação. Aqui, a IA, ela complementa hipóteses diagnósticas. Isso aqui é a ideia da IA. A IA, ela, além do que eu disse, ela sugere algumas outras hipóteses diagnósticas, todas correlatas com o diagnóstico clínico. Ele vai pegar a clínica da paciente e vai complementar, exatamente. No fim, tudo isso coincide para facilitar também a vida do médico. A gente ficou com a ressonância magnética, os exames de osteoporose, a densitometria e, no final das contas, depois da intervenção cabal do cardiologista, de pirona apenas, a compressa com água morna. E as peculiaridades da paciente. Trabalho de carteira assinada e possui um cachorro chamado Lupinho. Ele tira, ele filtra tudo que foi dito no que é importante, independente da área de atuação. Obviamente, um exame cardiológico teria aqui uma coisa muito mais robusta do que um exame ortopédico. Mas é que ele está preparado para qualquer tipo de consulta. A última validação que eu fiz foi uma validação com um psiquiatra. Eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo, com um psiquiatra não tem como. Com um psiquiatra não tem como. E saiu, vou te falar, impressionante, uma coisa magnífica, magnífica. A gente fez alguns testes, inclusive testes sem mencionar diagnóstico. O psiquiatra sem mencionar diagnóstico, deixando no ar, sem dar diagnósticos. A suspeita diagnóstica aparece e aparecem sugestões diagnósticas. Já que a gente já fez isso, lembrando, todo documento aqui ele pode ser convertido num PDF. Para facilitar a vida, ele pode ser copiado para ser colado na sua plataforma. Ah, não, Thiago, eu não quero plataforma de ninguém, cara. Eu já tenho o MV que eu adoro, o Tazi eu adoro, já tem anos que eu tenho o Tazi. Só copia e cola.
Só copia e cola. Você consegue fazer isso com todas as plataformas. Risco cirúrgico é uma aba em especial só para risco cirúrgico. Essa moça me pediu um atestado. Vamos dar um atestado para ela. Não sei quem é o empregador, mas vai ficar 7 dias sem uma ótima funcionária. Aqui a gente tem um atestado com CID e tudo. Não, vem tudo que for dito e tudo que for... Calma aí, cara. Esqueceu o diagnóstico de ansiedade. Vocês têm horário para sair? Então deixa eu mostrar aqui logo os exames. Os exames, a gente tem duas abas, né? Porque como a gente pediu exames laboratoriais e exames de imagem, vocês viram eu pedir algum exame? Não. Vocês ouviram eu pedir algum Sim, exame? Qual exame eu pedi? Não, Laboratório, doutor. Eu pedi qual exame laboratório? Citometria. Desimetria e ressonância. Caramba, então não vai dar ruim aqui. Porque eu falei que eu só ia pedir exames para avaliar a osteoporose. Não foi isso? E aí o que acontece? A inteligência artificial, eu consigo compilar isso aí tudo com base em estudo e referência bibliográfica. Quais são os melhores exames para um paciente com osteoporose? E eles vêm aqui com... Eu não preciso falar para o paciente. E em consultório. Olha, cara, eu preciso de hemograma, colesterol, THS, tudo. Vem tudo pedido. Exatamente. Isso é interessante, porque a gente se depara na prática clínica, por exemplo, com outros profissionais, como nutricionistas, que muitas vezes solicitam exames sem a menor indicação. Não, claro, com certeza, com certeza. Com certeza. E aqui todos com TUS, o código eu gosto de pedir. Eu tornei ele bem amigável. Vocês vão ver que no final aqui, ó, ele sempre tem uma frasezinha, olha, lembre de retornar depois dos exames. Ou esses exames são para investigar o quê? Para tornar o mais humano possível o trato com o paciente. E por fim, a gente pediu também exames de imagem para essa paciente. E aqui agora a gente consegue gerar muito facilmente também os exames de imagem. Todos com o código TUI, com o CID e a indicação. Eu acho que ficou faltando apenas a parte da prescrição. A prescrição foi o nosso ponto de crise aqui hoje. Quase eu apanho de um marido, cardiologista, mas exigentíssimo. Ele pregou uma peça na IA, né? Porque já estava tudo encaminhado para fazer uma prescrição. Se der errado aqui hoje, foi esse camarada aí. Isso aí, ela não está cuidando dessa. E aí, gente, sai aqui a prescrição. A prescrição, como a gente tinha corrigido, eu prescrevi uma coisa. Ela, ó, eu sou hipertenso, prefiro não usar anti-inflamatório. A dipirona, na dose. Eu gosto muito de colocar alguns cuidados, né? Como dose máxima, tem a compressinha de água morna, e como eu disse, lá embaixo eu coloco, lembro que o controle de peso, com atividade, uma coisa que seja mais, como é que eu posso dizer? Mais humana para o paciente, tornando toda essa consulta menos mecânica. Mas era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. O contato humano é muito bom. O contato humano você não perde em momento nenhum. Essa é a grande vantagem dessas plataformas. Como eu disse, a inteligência artificial, ela não me substituiu como médico em momento algum. Muito pelo contrário. Um médico interferiu na ação da inteligência artificial durante a consulta. Ou seja, o que a gente ganha com isso aqui? Humanização e melhora da qualidade do contato entre médico e paciente, ou seja, a interface médico e paciente nunca esteve tão próximo, e eu otimizo, eu dou para o paciente e para o médico o tempo
que nos é devido, né? Para passar com os nossos filhos, com a nossa família, com o Lupinho, enfim. Era basicamente isso, gente. Alguém tem alguma coisa? O pessoal está perguntando quanto custa o programa. A gente ainda não tá na vendendo fase. ainda? Não está vendendo ainda, mas logo a gente vai estar no mercado. No próximo mês. Mas vai ser barato. Os amigos da Samanta podem usar de graça. No início. Maravilha. No início. É bom ter amigos, Eu né? sou psiquiatra e provavelmente grande parte dos pacientes não autorizaria que fosse gravada a consulta. Essa é uma... Eu tenho como utilizar um relato meu da consulta a posteriori para Perfeito, fazer. doutor. Tem. Não? Tem sim. Porque na verdade é captura de áudio. O que eu posso fazer aqui, ó? Ela não para. O que eu posso fazer aqui, ó? Um OBS meu depois. Para constar em nota, a paciente é extremamente ansiosa e o marido é cardiologista. E esteve na consulta e ajudou na conduta com relação à prescrição. Mentira, né? Ou seja, eu não preciso necessariamente estar logado, porque na verdade o paciente ele tem que estar informado. Mas você pode fazer isso a posterior, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E o que você fala exatamente para o paciente quando você vai utilizar esses... Eu explico a plataforma, o que dilata meu tempo de consulta, porque eles ficam doidos. Não acredito. Eu não acredito que isso faz isso, não. Meus pacientes não vão ter problema com isso, porque na verdade a maioria trauma. Os seus pacientes talvez tenham uma sensibilidade maior. Lembrando que essa plataforma é completamente travada. Cada médico é dono do seu paciente e dos seus prontuários. Ela é feita toda no molde LGPD, tá? Por isso que a gente está com muita demora para lançar no mercado, porque a gente está esperando algumas validações ainda. Se ela é dona de um paciente, por exemplo, se você é dono de um paciente e quer me encaminhar esse paciente, você pode me encaminhar ele por dentro da plataforma, caso eu seja um usuário da plataforma. Mas o paciente e nós receberemos uma mensagem via SMS e e-mail para confirmação da liberação dos dados. Você tem que liberar que eu tenha acesso aos seus dados coletados pelo outro médico. Fora isso, você não pode. Eu não posso. Ninguém tem acesso. Na Clínica Maio é assim. Você só consegue se... Primeira coisa, fantástico. Eu estudei na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E lá a gente digitava, né, gravava as cassetezinhas, secretária. Depois transcrevia, né? No máximo. Assim que tiver à disposição, se você puder, passa para essa mão. Claro. Isso vai ser uma maravilha. Não, exato. É porque na verdade isso aqui veio para facilitar. Posso fazer uma pergunta para o professor de novo? Claro. Você é um sonho brasileiro. Professor, vocês lá na UFSC estão com alguma experiência, depois eu vou até entrar em contato, de criação de banco de dados? A gente está começando a desenvolver na UERJ banco de dados de eletroencefalografia para monitorização e para genética. A gente vai pegar DNA de saliva e tudo, e a inteligência artificial é fundamental para isso. O comitê de ética de vocês, como é que isso está funcionando? Ótima pergunta. A gente está trabalhando com vários bancos de dados, né? Banco de dados de cardio, banco de dados de eletro, banco de dados de eco, de cintilografia. Essa questão do banco de dados tem que ser armazenado já anonimizado, com a aprovação da Comissão de Ética. Hoje tem a LGPD, né? O paciente tem que autorizar que a informação dele entre no banco de dados, ele tem que ter a capacidade de poder retirar o dado dele. E assim, a gente faz muita pesquisa, né? Tem muita pesquisa, tem lá no laboratório que eu coordeno, tem um laboratório de inovação, tem umas 10 pesquisas, né? Você pode pegar hoje muito banco de dados de graça na internet. Então, por exemplo, tem um lá que os alunos estão fazendo oftalmoscópio para ler o fundo de olho com inteligência artificial. Um banco de dados na internet com 10 mil fundos de olho. Então, vem lá, retinopatia. Para começar, você já ajusta o seu algoritmo e tal. A maioria é chinês, né? Então você vai ter que validar aqui. Então, para começar,
Eu recomendo muito usar banco de dados disponível, tomografia, eco, eletro, tem banco de dados de tudo disponível. E depois você ajusta com seus dados. Porque a gente está começando a pesquisa lá fora com eletrocefalografia, eletrocefalo. Que legal. A gente tem alguns bancos, desde recém-nascido para frente. Mas a gente está mais focado em recém-nascido e pediatria. Mas enfim, só porque eles estão loucos atrás da gente. No Brasil, se eu comecei com o pessoal da genética, nós somos primeiro que a América Latina eles não tem nada. Tem Brasil de eletro, não sei de eletrocardio. Mas nós somos uma população altamente miscigenada, não temos. Então o nosso banco de dados vale ouro. Assim, vale mesmo. E a gente está trabalhando com ratos. Eu não sei se vai continuar, porque o que o Trump vai fazer lá com ele. Mas enfim, tem uma recente nossa. Parabéns. Eu vou precisar sair. Tem mais 2 minutos. Fernando vai finalizar. Tá bom. Inteligência artificial continuou por enquanto extraordinária para todos nós. Tem uma questão que está se falando muito, que é a questão que você trouxe também o aspecto ético, que é o fato de que a criatura consegue processar um volume de informações tão importante, tão grande, e consegue sintetizar tão rapidamente. Então, a questão ética em relação ao ensino, né? Por exemplo, você dá para o seu aluno de universidade uma determinada tarefa. Vai fazer uma pesquisa, vai fazer um trabalho. Ele pode fazer aquele trabalho em 1 minuto, fazendo a pergunta ao chat GPT. Sai um trabalho muito bem organizado, muito bem calculado. Como é que está funcionando isso em termos de ensino? É bom usar, mas também é bom que ele aprenda a pesquisar, aprenda a aprender. Essa é uma questão que preocupa. Até em outros níveis, né? Tem uma discussão na grande mídia sobre os escritores que estão com medo de que os romances possam ser totalmente feitos na inteligência artificial, que fazem de qualidade de livro. Então, como é que você está esse limite entre a aprendizagem, que é um recurso, só para complementar, há mais de 30 anos atrás, mais de 3 décadas atrás, 40 anos atrás, comecei a fazer terapia intensiva, eu entendi logo que a nossa cognição não era suficiente, porque tinha tabelas, tinha interação de fatos, ajuste de consciência renal, consciência hepática, algoritmo de ritmo, é um volume enorme. Eu fiz um caderninho preto e eu anotava tudo isso. Só dava conta com o caderno. Hoje em dia, aqui está um super caderno preto, porque num segundo eu vejo interação de fato, doses. Tem um trabalho no New England que mostrou que depois desses algoritmos, a taxa de erro de prescrição médica caiu muito. Tem que consultar aqui, é chamado cognição estendida. Isso que você falou, eu acho que essa inteligência artificial serve como uma ferramenta extraordinária quando bem usada. Né? Eu uso isso aqui todo dia, eu vejo interação de fato, eu vejo dose de anestesia renal, eu faço a pergunta para o paciente. Você quer otimizar seu pedido de exame, sua interpretação de um dado? Aquilo é magnífico. Um exemplo rapidamente de finalizar a pergunta. Essa inteligência artificial já existe em elétrica há muito tempo atrás. Né? Quase todos os aparelhos de última geração têm um laudo no final. A gente viu muitos problemas, porque às vezes eu não olho aquele laudo ali e eu mesmo olho e dou meu laudo no computador. No entanto, às vezes, como assim, infarto prévio. Não tem infarto nenhum, a gente não interpretar. Marca-passo ele não conseguia ler, tá? Não tinha enfim. Eles estão melhorando, mas mesmo assim, agora você olha aquilo, às vezes você percebeu que tinha um QT longo, mas por olhar, tem mesmo. Então, ajuda. Você tem que fazer um refinamento. É uma ferramenta que você está usando, que eu acho que não substitui o julgamento, mas ajuda muito. Ele vai evitar que você cometa certos erros, que é o que você está. Essa questão ética, essa questão da inteligência, da cognição estendida, né? Só para ouvir a opinião de vocês sobre isso. E o Tiago também, em consulta cardiológica comuníssima, porque, imagino, eu posso estar errado, mas imagino que uma consulta ser um pouco mais objetiva. Acho que a nossa, às vezes, é muito complexa. Muitas vezes entra o paciente, a mulher, a avó, mas às vezes tem um cuidador, então fica um cross-talk ali, um fala uma coisa, outro fala outra. Como é que a máquina depura isso? A máquina depura. Enfim, vou deixar o doutor. Cláudio. Eu queria complementar uma coisa que o Fernando falou. A minha preocupação em relação a isso, que é absolutamente maravilhoso com a sua apresentação, obrigado, é o seguinte: como evitar que o aluno de medicina de hoje
fique atrofiado na sua capacidade de Isso, ótimo. já que ele tem uma ferramenta tão maravilhosa à disposição e a tendência natural dele encostar. Como equipar o aluno com os dados básicos de medicina, para ele poder ter um cabedal suficiente para sopesar essa informação. Ótimo. Eu queria agradecer muito, peço desculpas, né? Eu tenho que render uma colega lá no Procardia, não vou poder ficar, mas gostaria de ficar, interagir mais com vocês, né? E falar que essas preocupações que vocês têm foi motivo lá logo antes do Carnaval, a gente fez um simpósio na Academia Nacional de Medicina, né? Foi bem bacana, a professora Eliette Busquet lá convidou para falar de residência, eu tive a alegria de falar de IA na educação médica, né? Preocupação geral. Tem faculdade lá em São Paulo que não está mais ensinando eletro, porque acha que o aluno hoje, o médico vai ver o eletro e o laudo, né? E tem correntes muito contrárias a isso, essa atrofia cognitiva de você ir deixando de fazer coisas, né? É óbvio que não pode ensinar mais medicina como a gente aprendeu. Não tem mais como. Se você, por exemplo, eu, quando fiz meu mestrado, o professor lá, que foi meu orientador, que eu tenho uma alegria muito grande de ter tido ele como orientador, falou assim, para você ser mestre em cardiologia, você tem que dar aula de 1000 eletros. Me deu uma pilha, e eu ficava lá medindo PR, PT, isso hoje não acrescenta nada na formação do médico. Você ficar medindo, não sei o quê. Você tem que interpretar, saber o que aquele eletro significa, quais são as consequências, se o eletro está montado errado, se botaram o cabo errado, mas não tem mais sentido você ficar medindo as coisas ali. Então, na UF teve um treinamento em toda a universidade, assim, como um professor hoje tem que ensinar os alunos e cobrar dos alunos. Se eu for fazer uma prova, o aluno vai responder em 1 minuto com um trabalho no computador, o errado é o aluno, não sou eu, como professor. Eu não estou sabendo cobrar dele. Eu não estou sabendo me comunicar com ele. Porque se eu quero que ele faça uma pesquisa na literatura que ele vai fazer em 1 minuto e aquilo ser um trabalho de conclusão, está errado. Agora, se eu vou dar um caso clínico, se eu vou dar uma situação que ele vai usar a ferramenta de inteligência artificial para criar toda uma construção de um raciocínio clínico que vai impactar na vida do paciente, aí a gente está hoje modernamente ensinando medicina. Então, exatamente. Hoje a gente foi ensinado, né, os professores estão reaprendendo a ser professor, porque a gente tem que ensinar hoje um outro médico. Então a gente dá tarefas para os alunos, né? Minha esposa é professora de hematologia, ela vai, vamos aqui falar sobre leucemia aguda. Aí bota, abre o chat GPT, pede para ele caracterizar um paciente de leucemia aguda. Aqui, eu vou botar o hemograma, você acha que isso é compatível, não sei o quê? Porque fica muito mais interessante para o aluno, fica muito mais crítico para o aluno. E é hoje a ferramenta que o aluno está usando, né? Ele vai pegar um hemograma, ele vai jogar na inteligência artificial, ele vai interpretar aquilo ali, vai tomar a decisão. Então ela está fazendo questões, casos clínicos, discussões, games, né? Cria aqui perguntas interativas para os alunos responderem, os alunos vão responder, vão discutir, vão ver. Essa pergunta está certa, se relaciona. Assim, o ChatGPT erra muito, principalmente quando vai para coisa mais especializada, para coisa mais grosseira. Vai acertar muito, porque não é uma inteligência médica, não foi treinado só com conteúdos médicos, né? Essas versões gratuitas, então, foram treinadas com conteúdos de anos atrás, né? Não é de hoje, né? Então a gente tem que ter essa reflexão, esse cuidado, e eu vou precisar, aí eu peço desculpas, tá? Eu queria dizer assim, ó, adorei o cenário, mas gostei muito mais de você. Acho que você é um excelente ortopedista e a inteligência artificial vai te ajudar, mas você não é. Muito obrigado. Parabéns, muito parabéns. Obrigado. Essa que é a diferença, entendeu? Se não fosse um ortopedista ruim com o software que fosse, não ia dar certo. Tá? Valeu, gente. Peço desculpa pela correria. Tá? Obrigado. Tchau, tchau. A interface médico-paciente e devolver o paciente para o médico. Hoje, o que você tem? Os médicos, se você for desligado de uma rede,
o lead dos seus pacientes fica na rede, você vai embora. Eu falo isso porque tem muita gente que não tem ainda o paciente na sua agenda. Vou descer rapidinho, daqui a pouco ele volta. Essas novas gerações agora, que trabalham em redes e mais redes, Rede Dó, Rede, enfim, Casa de Saúde São José, se for embora, os pacientes ficam, porque ele não tem dado nenhum desse paciente. Esse paciente está preso numa nuvem, numa plataforma da instituição e não do médico. O nosso objetivo é muito mais amplo, é também devolver o paciente para o médico. Ele vai ter um lead, ele vai ter um contato. Essa plataforma ela tem uma troca de mensagem entre médico e paciente. O médico pode colocar os exames não digitando, mas com simples cliques você consegue aportar as imagens dos exames para dentro da plataforma, tanto no celular como no computador. Aquilo fica como uma área restrita na nuvem? Completamente restrita. Do médico e do paciente. O paciente também, ele tem uma vertente da plataforma. Ele tem uma vertente da plataforma. Por exemplo, se o paciente perdeu o pedido do exame, se ele entrar na plataforma com o login dele, ele consegue pegar de novo e imprimir em casa. Assim como ver resultados de exames, outros pedidos. Ele não tem acesso à evolução. A evolução e nem comentários. A evolução não é do paciente, nem o pedido cirúrgico o paciente tem acesso. Mas tudo que for direcionado para ele na consulta, ele vai ter acesso. A plataforma ela tem uma interface para o médico e para o paciente. Obrigado, gente.